Mas temos que falar da nova contratação, o novo jogador do Flamengo, o Saúl Ñíguez, que vem do Atlético de Madrid. Tá? Ele que não estava jogando a última temporada no Atlético, ele estava emprestado para o Sevilha, se eu não me engano. Tá? Por isso ele não jogou o Super Mundial de Clubes, porém é um jogador de 30 anos, é um bom jogador, um jogador que o Felipe Luiz já conhece, já jogaram juntos, é um jogador que vem de graça, o jogador vem de graça, uma oportunidade de mercado, e ele só tem 30 anos. Então eu acredito que para o futebol brasileiro, para entrar num elenco, onde já tem um bom elenco, ele não vai precisar ser o cara do time, ele pode vir agregando aos poucos. Eu acho que é uma baita contratação. Eu não vou ser leviano de falar aqui que eu conheço o futebol dele, que eu acompanhava jogando a beça, não. Mas pela experiência que ele tem, pela competitividade dos campeonatos que ele já jogou, pelos times que ele já passou, e pelo Felipe Luiz já conhecer esse jogador, para mim, é uma baita contratação do Flamengo, ainda mais vindo de graça. Não é, ele não está vindo aqui, o Flamengo pagando milhões por ele, não, está vindo de graça. Então, para mim, o Flamengo está acertando muito na contratação de Saúl. Não é o Saúl da série Breaking Bad, você que gosta de série como eu curto pra caramba, não é o mesmo. É Saúl Ñíguez, direto do Atlético de Madrid. PH, fala para mim aí o que você achou dessa contratação. Você acha que pode se encaixar no time do Flamengo? Ele que também faz ali as funções do meio-campo, ele pode jogar ali na função mais igual o Gerson, também joga ali como volante, canhoto, mas junta bem com as duas, tá? Ele não é aquele canhoto como o Gerson, era só canhoto, tem gols e passes com a perna direita, frequentou a seleção da Espanha. Então fala para mim, PH, o que você achou dessa contratação? Bem, eu vou logo começar a falar que eu achei que agora sim parece que o Scout fez um bom serviço, né? Eu já vou começar assim, porque você... Aí sim, você vai através de uma oportunidade de mercado, que era aquilo que a gente sempre conversava, de um jogador com uma experiência, não é com uma idade avançada, tem um conhecimento e até uma certa amizade com o treinador Felipe Luiz, né? Então tem uma confiança, se a gente pode se dizer assim, né? Está disposto a vir da Europa a jogar no Flamengo. Então, assim, eu acho que são fatores, só dizer dessa parte, para mim, já são bons. Em relação ao próprio jogo dele, como você também disse, eu não conhecia, assim, eu já tinha ouvido falar, já tinha visto em algumas vezes, mas não tinha parado para conhecer o futebol exatamente do Saúl. Aí procurei ver como outros, né? E vi que realmente a gente se encaixa, e vou te falar, se encaixa perfeitamente no que o Flamengo hoje, para mim, precisa, tá? Que é um 8, né, que saia para jogar pela direita, né, com a possibilidade de jogar com as duas pernas, e num meio-campo que é um meio-campo muito criativo. Não é um meio-campo que necessita só ser combativo, né? Então, assim, porque o Flamengo fica muito com a posse de bola. Então, assim, a gente precisa de pessoas, de jogadores que possam criar. E uma coisa que eu até falei no último jogo contra o Fluminense, ficou mais escancarado do que para mim no jogo do Santos, tá? Mas essa não criatividade pelo lado direito, com sobrecarregando muito o Arrascaeta e o Jorginho tendo que fazer uma função que ele não faz, que é de marcação. Então, ou seja, eu acho que aí você consegue distribuir melhor o time e ter um jogador com essa grife. Ah, pô, PH, mas não é nenhum supra-sumo, galera. Se for supra-sumo, com todo respeito, ele não vem para o Flamengo. Então, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. É um jogador que o Scout trabalhou, vem de forma gratuita, né, que aceitou jogar no Flamengo, tem um futebol razoável, não vou falar que ele é craque, que é Jorginho mais, não é isso. E eu já falei do Jorginho aqui, volto a repetir, para mim esse aí é extra série, mas que se somando a um jogador como esse no meio-campo, para mim sim, tem muito a agregar ao Flamengo, e dessa vez eu acho sim que o Flamengo acertou na contratação. E PH, não é só isso, ele traz uma experiência que às vezes a gente perde tendo que jogar com o Matheus Gonçalves, com o próprio Walaciano, que está bem, mas não é um garoto de experiência. Ele vai trazer uma experiência diferente, até para a gente poder tirar o Arrascaeta. Em jogo que o Arrascaeta estiver mal, pode tirar e deixar ele. Ele sabe jogar jogo grande. Ele já fez muito isso pelo Atlético de Madrid. Já fez muito isso na Europa. Como eu disse, é experiência, e mesmo assim não é com idade. Então, assim, ele vai agregar nesse sentido.
Com certeza, ele vai trazer a experiência que, para mim, de vez em quando falta no Flamengo. Não é. Ele acredito que ele jogue ali no lugar do Gerson e são parecidos. Não é aquele jogador que vai para a ponta, que vai fazer aquela correria na ponta para cruzar. Não, ele vai cortar sempre para dentro. É um cara que pisa muito na área. Tá? Eu acompanhando alguns lances dele, é um jogador que pisa muito. Não, é um cara que corta para dentro e tem a possibilidade de um chute, né? Não, então, isso que eu ia falar. E diferente do Gerson, é um jogador que chuta bastante. É um jogador que faz esse chute. Então, nós vamos ter dois jogadores próximos às áreas ali, que é o Arrascaeta e o Saúl, que vão chutar para gol. Então, a possibilidade de sair mais gols num time que cria bastante vai aumentar. O Flamengo, que ainda também está para trazer o Carrascal, só que a gente só vai falar de Carrascal aqui agora, quando ele vier para o Flamengo. Já fizemos mais 15 lives falando de Carrascal e Carrascal não vem. Então, esquece. Só vou falar de Carrascal agora quando ele vier para o Flamengo. Pô, tá maluco? Maluco, pô, dancinha do TikTok, o maluco é brabo, o maluco tem um olho. Mas ainda não veio para o Flamengo. Mas o Saúl já chegou a fazer os exames hoje, deve estar assinando aí hoje. O Flamengo já deve estar anunciando. Saúl, que para mim é um grande reforço. E temos que ter a calma, a paciência. Temos que ter a paciência. E é um jogador, pelo que eu analisei, PH, ele tem altos números de cartões amarelos. Tá? É um jogador que leva bastante cartão. Na última temporada, 24 jogos e 8 cartões amarelos. Então, ele vai ter que entender que aqui no Brasil é pior do que lá fora. Que é para ele não jogar 3 jogos e ficar fora 1. 3 jogos e ficar fora 1. Pelo amor de Deus. Imagina ele o Pulgar no meio campo. Então, calma. Saúl, calma. Joga a bola. Não precisa levar cartão amarelo, não. Valeu, irmão? Pelo amor de Deus.